Nascido em Barro Vermelho, no distrito de Curaçá, na Bahia, o nosso entrevistado de hoje divulga a cultura nordestina através de sua música. Representante do forró Pé de Serra, Adelmário Coelho mistura ritmos como o xote, o chachado e o baião. Adelmário Coelho, seja bem-vindo à TV Caatinga. Um prazer imenso estar aqui com vocês e obrigado pelo contato. Adelmário, agora em 2016 você já está fazendo 22 anos de carreira. Você imaginava que você se tornaria o artista que é hoje? Não, precisamente porque eu não tive um planejamento assim na minha vida que viesse a estar hoje aqui como defensor dessa cultura, que eu tenho tanto carinho e que desde lá de Barro Vermelho, criança, eu já consumia assim, com um prazer extraordinário. Mas evidentemente que eu estava nesse cenário aí como um grande consumista, mas para ser um representante, não. Evidentemente que depois da minha viagem, saindo de Barro Vermelho, vindo para Juazeiro, de Juazeiro para Salvador, e aí lá eu tive alguns contatos, com pessoas que faziam também essa música, saudoso, claro, quando saí daqui, e essa coisa foi crescendo, e somente em 94, num passeio de férias por Caruaru, que veio a ideia de querer gravar uma música, e hoje está fazendo 22 anos já. E por que o forró? Para mim é a música que sempre me contagia, a música que me faz feliz, uma música que tem uma mensagem cultural acima de tudo, e isso é que é importante, você fazer um projeto que tenha base, que tenha raiz, que as gerações evidentemente possam estar sempre, eu acho que consumindo e efetivamente vivendo esse projeto. E eu vejo o forró por esse ângulo. Foi assim que Luiz Gonzaga, o trio nordestino, Lindu, Cobrinha, Coroné, Marinês, Jacques do Pandeiro, Dominguinhos, tantos outros, evidentemente, eu acho que construíram essa base. Eu estou chamando de base porque eles fizeram mais do que a base, foram alicerce e foram a construção, mas nos deram a oportunidade de estar aqui agora como defensores e seguidores também. Então o forró sempre foi assim uma coisa, sabe, do gosto natural, aquela coisa que eu, ao ouvir em Barro Vermelho, as rádios aqui de Petrolina, de Juazeiro, eu já me encantei com a música. Então, além do que, como um bom nordestino também. Essas foram as suas maiores influências? A principal influência musical, evidentemente, que foi o trio nordestino. Eu tinha, assim, sabe, uma admiração. Tenho a biografia, o projeto deles, os extraordinários, estão na terceira geração. Agora o Luiz Mário, o Coroneto e o Beto estão seguindo, que é a terceira geração do trio nordestino. Mas começou com o Lindu, Cobrinha e Coroné, e eu admirava, sabe, não só a mensagem, o conteúdo mesmo da mensagem dele, a harmonia, a melodia me fascina. É uma coisa assim, sem contar que nós, com certeza, Lindu foi o maior e o eterno cantor de forró, entendeu? Inigualável, que o Brasil já teve. Então, evidentemente que o trio nordestino foi a referência principal, mas o Luiz Gonzaga, o Luiz Gonzaga foi a estrela assim, maior, é um cara que, sabe, teve uma amplitude, além, digamos assim, da imaginação de qualquer pessoa. O Dominguinhos, o Jackson do Pandeiro, o Genival Lacerda, pessoas, Marinês, pessoas realmente que todos têm como espelho. E você já teve a oportunidade de tocar com alguns desses artistas? Já. Não tive com o Luiz Gonzaga, Luiz Gonzaga eu fui apenas espectador, mas Dominguinho, inclusive, participa do meu DVD, participou do meu primeiro DVD, gravado lá em Salvador, na Concha Acústica. A Marinês, poxa, já participamos em shows também. Genival, graças a Deus, está aí, reinando ainda, acho que extraordinariamente, um fantástico. O Jackson não, eu não tive nenhum contato, mas
O trio nordestino também foi muito pouco, porque eu não estava na música, né? Eu saí de Barro Vermelho para servir ao Exército. Depois do Exército, evidentemente que eu, paralelamente ao Exército, eu estava rodando táxi, estudando, construindo a minha vida, né? Como toda pessoa que sai do interior, vai para uma cidade maior. E naquela época as pessoas iam muito mais para São Paulo, né? E eu quis ficar aqui mais perto dos meus pais. Eu digo, não, eu vou para a minha Bahia mesmo, ficar aqui na minha Bahia. E fiquei, né, dentro do meu cenário, digamos assim, baiano. E hoje, graças a Deus, com esse tempo de carreira agora, evidentemente que eu não tive o planejamento, estou, né, completando já 22 anos nessa defesa e dessa cultura. Mas nem se despediu de mim, nem se despediu de mim. Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora, nem se despediu de mim. Já chegou contando as horas, bebeu água e foi embora, nem se despediu de mim. Mas nem se despediu de mim, nem se despediu de mim. Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora, nem se despediu de mim. Já chegou contando as horas, bebeu água e foi embora, nem se despediu de mim. Que a sossega coração, esse amor renascerá. Vai-se um dia, mas vem outro. Aí então, quando ele voltar, o que é que tem? Quer que bote aguardinha, bote fogo na camarinha, que ele vai se declarar. Gotinha, bote fogo na camarinha, ele vai se declarar. Você nasceu e cresceu numa cidade do semiárido. Quais são suas melhores lembranças de Barro Vermelho? Poxa, tanta coisa, sabe? Acho que a infância... Eu tenho uma saudade muito grande. 22 anos que eu não passo São João em Barro Vermelho. Isso é um tormento para mim, porque profissionalmente não dá mesmo, né? Isso aí já é uma saudade muito grande, participar dessa festividade junina e todas as festividades, né? São João Batista é o nosso padroeiro e imagino que nessa época, né, vários acontecimentos, né? Seja Santo Antônio, São João, São Pedro, aconteciam de forma muito original lá. Hoje ainda tem uma parte da originalidade, nem tanto, né? Porque as coisas vão mudando. Mas você ainda tem a fogueira lá acesa, você ainda tem, quando chove, né, o milho, se houve viabilidade de se plantar e colher também, entendeu? Você tem a brincadeira do pau de sebo, você tem essas coisas que são exatamente a base das festividades juninas, que hoje são raras, né? Hoje a coisa está muito mercadológica. Então, toda essa minha infância, a convivência com meus pais na roça, no dia a dia, na luta do dia a dia, no armazém, seja na roça, a brincadeira com os amigos, no momento em que chovia muito, que a gente saía aí nus, sabe? Peladinhos, às vezes só com um calçãozinho também, brincando, como se diz, nas enxurradas, né? Isso tudo é fascinante. O meu livro eu conto alguma coisa sobre isso. O Sou Sertão com Adelmário Coelho volta daqui a pouco. Estamos de volta com o bate-papo com Adelmário Coelho. Adelmário, você citou que trabalhou como taxista, mas também trabalhou numa petroquímica em Camaçari. Como foi que se deu a sua entrada mesmo na música? Pois é, o carinho, o gosto por essa música vem lá atrás, né? Criancinha mesmo, moleque, né? Desde a minha infância. Quando eu fui para Salvador, eu fui com um foco. O foco era servir ao Exército. E o meu sonho, se você não sabe, de repente as pessoas pensam que era ser músico. Jamais, nunca pensei nisso, sinceramente. Era ser um militar do Exército. Seguir a carreira militar. Ser talvez um general, sei lá, seguir a carreira. As informações que nós tínhamos naquela época não eram, entendeu, as suficientes para que você realmente seguisse o caminho correto. Então,
eu idealizei servir ao Exército e daí fazer uma carreira militar. É um caminho um tanto difícil. Você teria que, para seguir carreira no Exército, ir para a escola de agulhas negras, né? Aí sim, você entraria como aluno, ia. Mas assim mesmo, tudo bem, isso eu fui descobrir depois. Eu entrei para servir o Exército, como todo jovem faz, né? 17 para 18 anos. E fiquei no Exército ainda por 5, 6 anos. Fui cabo do Exército, hein? Não fui general, mas fui cabo. E depois, evidentemente, com foco nos estudos. Fiz um curso de supervisor de segurança industrial, que é uma área muito valorizada dentro do cenário do polo petroquímico de Camaçari, porque trabalha com meio ambiente, trabalha com prevenção de acidente, prevenção de incêndio, enfim, trabalha com a prevenção da vida, né? E lá você tem um risco muito alto no polo petroquímico. Mas eu me dei muito bem na empresa, né? Eu passei 20 anos na Estreante do Nordeste. E pude compatibilizar durante esses 20 anos, com os 16 anos mais ou menos de polo, numa dessas andanças, né, indo a Caruaru com a minha família, imaginei querer gravar uma música, até fiz em homenagem, claro. Essa é a primeira coisa que vem na cabeça, né? A Barro Vermelho. O título dela é Barro Vermelho e Sua Realidade. Falando de quê? Imagina aí. Falando das dificuldades, falando da seca, né? Desse cotidiano não muito confortável que vive mesmo o sertanejo. E eu fiz essa viagem aí. Cheguei no estúdio para gravar e o cara, ao me ouvir cantando, disse: rapaz, vamos gravar um disco. Eu digo: eu não tenho música, eu só tenho um aqui. Eu estou passeando com a minha família, curtindo o São João de Caruaru. Eu disse: não, rapaz, você está na capital do forró. Enfim, consegui gravar um tape aí. Aí começou esse namoro. Eu fiz um tape que foi o meu primeiro vinil. Aí cheguei aqui em Juazeiro, coloquei em Juazeiro, Petrolina, Senhor do Bonfim, nessa região mesmo. E o trabalho foi muito bem aceito, né? Aí no ano seguinte, eu voltei novamente a Caruaru e gravei o primeiro CD, que foi Não Fale Mal do Meu País. Mas isso ainda trabalhando no polo. O emprego é um emprego muito bom. O polo, naquela época, na chegada em Camaçari, era o boom da indústria, entendeu? Salários fantásticos. É uma coisa assim muito, muito confortável. E quem estava no polo jamais imaginava: pô, eu vou sair daqui para ir para algum lugar. E eu pude ver o que é que acontece também no cenário musical, né? Que não é uma atividade simples, né? Ela tem demandas complexas, não é fácil a pessoa sobreviver iniciando da música mesmo. É uma coisa difícil. Graças a Deus eu pulei essa etapa porque eu tinha um bom emprego no polo. Eu tinha um bom emprego, então de uma certa forma me dava uma base. E aí eu coloquei os dois na balança, fui com 6 anos já, os dois caminhando junto. Eu tive que optar pela música porque ela estava me puxando muito. Inclusive, esse seu primeiro CD tem uma história curiosa, né? Que o caminhão tombou e foi saqueado. Como foi essa Acontecem vários fatos, né, na vida da gente, na sua, na minha. E na minha, dentro da música, foi exatamente o meu primeiro CD. Esse que eu lhe falei, que eu voltei a Caruaru, a música Não Fale Mal do Meu País. Eu gravei o primeiro CD e o caminhão que trazia de São Paulo as 3.000 cópias tombou na região de Eunápolis e toda a carga foi saqueada, gente. E aí os CDs começaram a chegar assim, nas rádios, né, na mão de algumas pessoas. A música Não Fale Mal do Meu País, então, foi ganhando corpo, como se diz, né? Ganhando corpo e as pessoas tocando, gostando e tal, e a coisa aí então foi... Eu fui me organizando, que eu não estava ainda organizado, né? Mas é um fato que, embora tenha me dado uma tristeza muito grande naquele momento de não poder receber um período junino, né, minhas 3.000 cópias, mas o outro lado da moeda foi muito positivo, que é a chegada no sistema de comunicação. Porque, no caso, as pessoas acabaram divulgando o seu trabalho. Não Fale Mal do Meu País, exatamente. Começaram a chegar nas rádios. Lá em Porto Seguro mesmo, a FM Porto. E eu sempre falo o nome desse cara porque foi um depoimento dele que ele fez para mim, né? O Charles, é um locutor. Adelmar, pô, chegou uma senhora com alguns CDs na mão. Olha, tombou uma carreta ali, um bocado de CD lá caído, eu peguei esses daqui, toma aqui. Que coisa de uma senhora ter, digamos assim, a visão que o CD
seria para a rádio, serviria para a rádio, né? Eu aí acho, sim, que é coisa de Deus também. Essa é uma daquelas músicas que não podem faltar nunca no seu show? Eu diria que sim. 20 anos que nós gravamos elas. Não, está fazendo 22 agora, né? 22 anos. Não, 21 porque eu gravei ela em 95 e eu comecei em 94. Então, 21 anos, ela está no repertório aí. Vai e vem quando a gente tira, de vez em quando tem as pessoas pedindo. A Luiz Gonzaga falava muito assim, poxa, eu já não aguento mais de cantar Asa Branca. Mas Asa Branca é Luiz Gonzaga, né? Quem é que não, naturalmente, está a conversar com Luiz Gonzaga e não pedir para cantar Asa Branca? Não fale mal do meu país, que aquele que não é o meu retrato também. Você lançou em 2012, né, o livro Aldemário Coelho e a Cultura Nordestina. Como surgiu a ideia desse projeto? Desculpe a falha de não estar com ele aqui, viu? De não poder, mas eu me comprometo a mandar para vocês depois, da TV Catinga. A ideia foi do meu filho, né? Porque o projeto é um projeto familiar e ele conseguiu aprovar com a Chesf e com o Ministério da Cultura e a Chesf, né? Um livro falando, claro, da minha trajetória de vida, trajetória artística, desde saindo lá de Barro Vermelho, nesses caminhos aí da vida, né? Exército, tal. Mas ele amplia, entendeu, essas informações, que é dar uma viajada sobre a importância das manifestações culturais que acontecem no nosso Nordeste. Por exemplo, lá em Barro Vermelho mesmo, as rodas de São Gonçalo, né, que é um ato religioso em que as pessoas se apegam a São Gonçalo, principalmente na época de seca, né? Pedir para que ele ajude e traga chuva. São Pedro, né, São Gonçalo. A Roda de São Gonçalo é uma... Porque o livro vem em forma de audiobook também. E nós colocamos esses cânticos, entendeu, dentro, né, desse audiobook, exatamente para que a gente não perca, né, essa história. Eu, pelo que sei, lá em Barro Vermelho só tem uma pessoa que sabe, digamos assim, com muita desenvoltura, cantar todos as músicas, né, que diz respeito à Roda São Gonçalo. Então, uma coisa muito importante, não perdermos as tradições dos reisados, a significância das vaquejadas, pega de boi, né, de como isso acontece. E o livro faz essa viagem também. Um resgate histórico, né, da região. É claro que ele não tem a capacidade de pegar tudo, mas uma boa parte que eu já acho que seja uma contribuição significativa. Eu sei que o tempo vai dizer o que é melhor pra nós dois. Saudade vai tentar colar o amor que se foi, provando que a distância não é nada. Vai ver que me perdeu pra aprender a me dar valor. Das aventuras que viveu não teve o calor sincero e verdadeiro que eu te dava. Se eu chorei, você chorou também, enganando a alma, machucando o coração. E só Deus sabe o quanto eu te quis. A gente junto, tudo era mais feliz. Vou te ligar pra te dizer que o meu peito não quer mais sofrer. Chega dessa solidão, do outro lado ele ouvir a tua voz me falando que sou dono do seu coração. Pra te dizer que o meu peito não quer mais sofrer. Chega dessa solidão, Do outro lado ele ouvir a tua voz me falando que sou dono do seu coração. Ao longo da sua carreira, você sempre trabalhou com essa questão da cultura nordestina. Então, é isso que mais lhe inspira? Olha, eu sempre fui consciente que quando eu comecei a trabalhar com música, eu estava lidando com o público, eu estava lidando com pessoas e evidentemente que eu não poderia fazer um trabalho mercadológico, sabe? O que eu quero lhe dizer é para ganhar dinheiro, focado no dinheiro, não. Porque eu vi outros exemplos nesse sentido. Eu te falei nesse tanto Luiz Gonzaga. Veja o legado que Luiz Gonzaga deixou para a gente. Né? Que essas pessoas que eu citei aí há pouco, né, de forrozeiros e forrozeiras, deixaram a responsabilidade. Então, a música para mim sempre foi vista com esse foco. De você passar para a geração atual, para as que virão,
entendeu? Para aquela que puder ter oportunidade de conhecer o seu trabalho, um projeto de qualidade, né? Que você, evidentemente, possa consumir, possa dizer, pô, eu estou aqui falando a língua do meu país, do meu Nordeste. Então, essa foi minha preocupação, mesmo porque esse público que me acompanha em 22 anos tem me apoiado nesse caminho. Então, por exemplo, quando eu tinha uma plástica que era um balé, que foi iniciado por meus filhos dançarinos, uma consequência da minha esposa colocar os meninos para dançarem, para que a família ficasse todo mundo juntos, habilidosa, aliás, mulher habilidosa, né? Não tem. Então, evidentemente que ali a arte deles era exatamente interpretar o que muito próximo daquilo que eu estava cantando. Então você tinha a representatividade do cangaço, que é uma coisa, né, que eu gostava muito, dos feirantes, dos reisados, de tudo isso, entendeu? Até na área religiosa, o corpo de baile, ele já fez representação, entendeu? Contribuição para a cultura, resgate de alguma coisa, lembrança de alguma coisa. Então, trabalhar com música, eu vejo que o cenário tem que ser por aí. Adelmário, para encerrar o nosso bate-papo, você poderia cantar uma música para a gente? Posso, com o maior. Eu vou cantar a música nova, que é a música que nós lançamos esse ano e que fala de um tema muito importante, que é o amor, né? Coisa que o mundo clama por essa, né, por essa necessidade, o que se vê acontecer nesse país. E no dia a dia, no cotidiano, são coisas assim realmente absurdas. Então, você falar de amor, falar que as pessoas devem se amar mais. E essa música vem crescendo muito, lançamos esse ano aqui. Eu terei o maior prazer de cantar para vocês. Deixo um beijo carinhoso a vocês da TV Caatinga, a todos que estão nos vendo agora. E vamos nessa aí, que a luta continua. Vamos lá, maestro! A gente sabe que é amor quando o coração se apaixona. Um desejo bom pegar carona e a saudade gera em nós aquela emoção. A gente sabe que é amor quando cenas de uma noite quente faz sorrir de um jeito diferente. A gente sabe que é amor. O cheiro do teu corpo ficou no meu lençol. O gosto do teu beijo ainda saboreio. Estou do mesmo jeito, te juro, ainda nem dormi. Fecho os olhos pra dizer que ainda é noite ao coração. Espero que eu não esteja sendo infantil em admitir que sou por ti apaixonado. Liguei só pra dizer bom dia, te amo, meu amor. O meu desejo é ficar a vida inteira do teu lado. A gente sabe que é amor quando o coração se apaixona. Um desejo bom pegar carona e a saudade gera em nós aquela emoção. A gente sabe que é amor quando cenas de uma noite quente faz sorrir de um jeito diferente. A gente sabe que é amor. Adelmário, muito obrigada pela sua participação. O Sou Sertão fica por aqui e até a próxima edição. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.